Bom dia, vamos embora, TTT, todo mundo. Bom dia, general. Bom dia, Cláudio. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Vem, você. Graças a Deus, tudo Saindo da academia? maravilhoso. Não, estou indo, cara, agora. Estou chegando aqui. Tive que deixar meus filhos no colégio, depois deixar o outro no trabalho. Enfim, agora que eu tô conseguindo chegar aqui. Vou assistir um pedacinho aí da sua live aí, que é tão Bem, importante. bem-vindo ao time dos Ubers profissionais da família. É bem isso mesmo, viu? É, e o que que tem de bom para hoje aí? Então, nós temos que dar continuidade aqui, já são 7h19, eu vou fazer um breve resumo aqui agora, já que você está aqui, vai ser só eu e você, então. Só Aham. relembrando aqui nosso tema, que é o fim da procrastinação. Nós estamos sempre em busca, estou compartilhando a tela aí, nós temos sempre em busca de um propósito, cumprir o nosso propósito aqui na Terra, tocar o terror na Terra, mas a procrastinação é uma coisa que nos atrapalha. É como se fosse um abismo à nossa frente que nos impede de cumprir as nossas realizações, né? Uhum. E nós falamos na última live de introdução que hoje em dia é um volume imenso de possibilidades, né? Cada dia mais a tesoura do potencial vai se abrindo, o que nos dificulta a tomar decisões, porque são opções demais. E essas opções demais criam em nós o que é chamado de paralisia decisória. Ou seja, se torna uma fonte de procrastinação natural, de frustração, impedindo você de realizar todo o potencial que você tem à frente. Então, o ideal é que você feche a tesoura, né, das opções aí, né, a tesoura que a gente fala de possibilidades, né, e você tem que fechar ela o mais possível para você ter menos opções, para você tomar decisões mais rápidas. E para isso, você tem que explorar o seu potencial para você chegar ao seu objetivo de cumprir seu propósito. Agora, como é que você faz isso? Existem ferramentas. E hoje as informações, primeira coisa são informações. Você tem que correr atrás de informações de fidelidade, de fonte boa, para que você possa tomar a decisão correta. As informações hoje estão emaranhadas, são caóticas, são cheias de mitos, são meias-verdades, provocam você a paralisia decisória, você não sabe no que você acredita para você basear suas decisões.
tem uma lacuna entre o que a ciência sabe e entre o que as pessoas fazem, né? E isso prejudica todos nós. E já que você vive uma sobrecarga de informações, você tem que selecionar as melhores informações possíveis, você tem que estabelecer relações com essas descobertas, e você precisa, então, colocar em prática um método simples para você poder conseguir tomar as decisões e sair fora disso aí. Então, esse livro aqui, o autor Peter Ludwig, ele desenvolveu uma ferramenta, são 4 ferramentas grandes que ele chama de motivação, disciplina, resultados e objetividade. Dentro de cada uma delas, elas estão divididas em outros subtópicos. Bom dia, Marcos Chavarelli, lá de Brasília. Bom dia, general. Estamos às ordens. Tudo beleza? Então, Tudo tranquilo. o objetivo hoje dessa aula, nessa segunda parte, passando a introdução que a gente teve, é justamente dar uma visão rápida, nossa live hoje é curta, sobre essas 4 ferramentas aí de desenvolvimento para você atingir o fim da procrastinação. Depois nós vamos explanar mais sobre cada uma. Vamos ter uma live só sobre motivação, outra sobre disciplina, outra sobre resultados, outra sobre objetividade. E quais as ferramentas que tem debaixo de cada uma que servirão para você poder atingir o objetivo. Então, hoje em dia, qual é o bem? Eu pergunto para vocês podem responder. Qual é o bem mais valioso que você tem hoje? Você poderia responder aí? O que mais vale para você hoje? Alguém arrisca? Sei lá, talvez a sabedoria? Sabedoria. O que você acha, Marcos? O que a gente tem em comum para todo mundo, independente da posição social, da conta bancária? O que é mais valioso para todo mundo? Ou seja, é uma Família, coisa né? que é inerente para todo mundo, todos têm essa mesma coisa, só que nem todos aproveitam do mesmo jeito. E, na verdade, o bem mais valioso que você tem é o tempo. E se você consegue, a cada dia, de uma forma crescente, avaliar tudo que acontece na sua vida e saber comedir ou saber remir, aproveitar bem o seu tempo, você vai ser uma pessoa que vai ter muita chance de não ser procrastinador, você vai ser uma pessoa que vai conseguir atingir o seu propósito aqui na Terra. Por quê? Todos nós passamos por nascimento, vivência e morte. Todos nós sabemos que vamos morrer. O tempo é o nosso bem mais precioso. Bom dia, dona Salete sumida. Vejam só o que a Bom Bíblia dia, diz. Cláudia. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, quase no final do livro, lá, já na fase final da vida de Salomão, onde ele escreveu outros provérbios diferentes, né, porque ele estava com outra experiência de vida. Ele falou assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco têm eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Hoje, cada dia que você olha no espelho pela manhã e você vê assim, nossa, graças a Deus, mais um dia de vida, mas parece mais um cabelinho branco aqui, ó, seu cabelo vai ficando grisalho, daqui uns dias tá tudo branco, que nem nosso amigo Marcelo Bial lá, que já tá branquinho, e isso te leva a pensar, estou aproveitando o tempo? Nossa, já perdi tanto tempo, e agora? Então, na verdade, o tempo é o bem mais valioso que você tem na vida. Não é o dinheiro. Ao contrário do tempo, o dinheiro você pode pegar emprestado, você pode economizar, você pode ganhar mais, você pode trabalhar mais. Mas não dá para fazer isso com o seu tempo. Cada segundo que você desperdiça é perdido para sempre. Então, na corrida do tempo, ele é um fator motivador para você deixar de procrastinar. Como disse o Pablo ontem, ele falou sobre procrastinação ontem, né? Ele falou assim, a procrastinação é a ladra da alma, porque ela rouba o seu tempo. Ela faz com que você faça coisas que estão fora do seu propósito, perdendo o seu tempo, enquanto você deveria estar fazendo coisas que tem que ser feita para tocar o terror aqui na Terra. Não sei quantos já assistiram um discurso de nosso grande, e já morreu, né? Steve Jobs. Ele foi paraninfo dos formandos lá da Universidade de Stanford. E no dia da formatura ele fez um discurso, esse discurso está aí gravado no YouTube, aí, é um maravilhoso discurso, já assisti ele todo na internet, mas ele expressou eloquentemente
a finitude da nossa vida. E ele diz o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Por quase tudo, todas as expectativas alheias, todo o orgulho, todo o medo de passar vergonha, de fracassar, simplesmente desaparecem em face da morte, deixando apenas o que é de fato importante para você. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que tem algo a perder, quando na verdade você não tem nada a perder. Então vejam só, ele, por causa disso, ele, nos últimos momentos da sua vida, que ele sabia que ele já ia morrer, ele tinha um câncer, já tinha... Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que estava com câncer, ele sabia que tinha poucos tempos de vida, e ele houve uma exponencialidade de decisões estratégicas, criativas, que ajudaram muito o sucesso que a Apple tem hoje, né? Talvez porque ele descobriu isso. E o que você faria hoje se você recebesse uma notícia, olha, daqui 6 meses você vai morrer? Como é que você tomaria as decisões? Baseado em quê? Você iria continuar procrastinando ou não? É um caso a se pensar. A mera percepção de que a vida é finita nos leva a gerenciar o nosso tempo com mais cuidado, nos leva a pensar como nós gostaríamos de passar nosso tempo aqui na Terra, nos leva a pensar qual seria a nossa visão pessoal. Eu pergunto para você nessa manhã aqui, continuando nosso assunto da procrastinação. Você tem uma visão pessoal clara do que você quer fazer daqui para frente? Porque, assim, antes do MTP, todos nós vivíamos aqui que nem barata tonta aqui nesse mundo, sem saber nada do que fazer e por que a gente levava a vida daquele jeito. Hoje não, nós temos a nossa visão foi mais clara. É como se a gente fosse lá e fosse desmontado o nosso cérebro, feito um raio-x, trocado todas as peças que estavam com defeito, colocou peça nova, agora você está zero. Você começou hoje, do zero, do nada. E agora que você vai tomar um rumo para cumprir o seu propósito aqui na Terra e tocar o terror. E aí? Nós estamos fazendo isso? Como é a sua visão pessoal? Uma vez definida a sua visão pessoal, ela vai se tornar a mais eficaz motivação imaginável e vai impulsionar você na sua vida como um imã. Ela vai ajudá-lo a fazer coisas que você considera realmente significativas hoje e, ao mesmo tempo, vai impulsioná-lo para o seu futuro ideal. Ou seja, que você está no presente, né? E a motivação aliada à sua visão pessoal, a sua visão pessoal é o imã que vai te levar daqui do presente para o futuro de maneira clara, de maneira eficiente, cumprindo seu propósito e não procrastinando. Então, veja bem, a motivação é o primeiro das 4 ferramentas de desenvolvimento para você vencer a procrastinação. Depois nós temos o quê? A disciplina. Existem 2 lados na disciplina diária: produtividade e eficácia. O dia tem apenas 24 horas, não tem mais e não tem menos. Tira o tempo que você passa dormindo. Sobra quanto? 16 horas. Vamos dizer que você dorme 8 horas, né? Tem gente que não dorme 8 horas, tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. E a Bíblia até fala sobre isso, né? O dorminhoco lá vai sofrer as consequências. Então, quando você subtrai o tempo, o que sobra é o tempo produtivo em potencial. Sobra aí, vamos dizer, que você está cumprindo a risca e dormindo 8 horas. Sobra 16 horas para você. A produtividade expressa qual porcentagem do seu tempo de vigília você gasta fazendo coisas significativas. Veja bem que nós estamos falando produtividade e eficácia. A produtividade mostra porcentagem do tempo que você gasta fazendo coisas significativas. O que são essas coisas? As atividades que contribuem para você realizar a sua visão pessoal. Aqui. Então, o que você está fazendo para realizar e cumprir sua visão pessoal? Isso é a sua produtividade. Repouso regular, gestão do tempo e hábitos positivos melhoram, hábitos positivos, né? Podem melhorar bastante a sua produtividade. Por exemplo, se você não dorme o suficiente, se você não se alimenta o suficiente, se você não tem uma agenda
com determinação de tudo que você tem que fazer todo dia, e você começa a fazer a gestão no tempo, e tem hábitos destrutivos, isso vai atrapalhar a sua produtividade. Quando você tem tudo organizado, eu sei que é uma coisa chata, mas o ser humano, infelizmente, tem que ser assim, senão ele não consegue atingir objetivo nenhum. E o que é a eficácia? A eficácia, ela determina se as atividades às quais você está dedicando o seu tempo são ou não fundamentais, ou seja, se fazem você progredir mais rápido na sua vida, na sua visão pessoal. Ser capaz de definir prioridades, desmembrar tarefas, delegar responsabilidades é crucial para melhorar a eficácia pessoal. Por que muita gente não tem eficácia pessoal em cumprir isso aqui? Porque é centralizador. Não gosta de delegar tarefas, não gosta de delegar responsabilidades. Ou seja, todo dia pela manhã, você no seu escritório, na sua empresa, nas suas atividades, você tem que decidir. O que eu vou fazer hoje para cumprir minha visão pessoal? O que eu vou fazer hoje para eu ser mais eficaz? Então, assim, você tem que trabalhar menos efetivamente no braço e trabalhar mais efetivamente na cabeça, na mente. E delegar o máximo de coisas possíveis. É como se fosse aquela ilustração que muita gente usa sobre um barco. Você está no barco. Nesse barco da sua vida, você é o capitão, você é o imediato, você é o marinheiro. Qual da função você está desempenhando? Porque se você estiver lá no braçal, lá embaixo, fazendo as coisas que outra pessoa poderia fazer, que se você pudesse delegar, talvez o seu barco andaria mais depressa, porque você poderia se dedicar a tomar decisões mais assertivas, né? Decisões melhores para que o seu barco vá em cheio ao objetivo que você quer. Então, essa figura dos dias aqui, do um dia 24 horas, mostra que, ó, o sono é apenas 1/3. Aí você tem aqui 2/3. A eficácia tem que aumentar. A produtividade está aqui. Então, produtividade com eficácia é sucesso na certa. Imagine sua visão como um caminho. A produtividade indica quanto tempo do seu dia você passa percorrendo esse caminho. Enquanto que a eficácia indica se você está dando os maiores passos possíveis em função dessa produtividade. Disciplina é, portanto, a sua capacidade de realizar ações específicas que levam à realização da sua visão pessoal. Eu sei que pode ser muito abstrato para alguns, às vezes, mas quando você lê e relê isso aqui, várias vezes, vai encaixando no seu cérebro. Por isso que eu divulguei o link do audiobook no início, na primeira live, e eu quero perguntar, de vocês que estão aqui, quantos já escutaram aquele livro? Esse livro aqui, Fim da Procrastinação. Não escutou, Luiz? Pois faça isso urgente, que você vai fazer assim, ó. Putz! Sua cabeça vai explodir e você vai ficar assim, puta que lá merda, mas eu perdi muito tempo. Quer falar Ainda alguém? não também. Também não li ainda não. Vou mandar o link de novo no grupo, façam questão, é um audiobook demorado, é mais ou menos umas 6 horas, você pode dividir em partes durante o dia, durante uma semana, né? A gente sei que muitos têm compromisso aí com piorando, mas é fundamental. E vou contar aqui uma experiência para vocês. Nós fizemos a primeira live na véspera do feriado, no dia 28, lá antes da Semana Santa. E o meu propósito, a minha ideia era que cada semana a gente fizesse uma live sobre esse assunto. E já passou 2 semanas e eu até tirei meu nome lá da lista e voltei a retornar agora. Por quê? O que aconteceu? Naquele dia, eu tinha já marcado uma viagem no feriado para ir para a chácara de um amigo nosso, para a gente fazer lá uma bacalhoada. A tradição da família dele, todo feriado de Semana Santa, eles fazem bacalhau. E assim, toda vez que tem essa bacalhoada lá, eles me incumbem de eu comprar o bacalhau. E eu tinha já, durante a semana, preparado tudo, preparei a viagem, e eu tinha um trabalho para fazer na quinta-feira à noite, no shopping. E eu saí de casa, era 10 horas da noite, um pouco, quase 10 horas, tinha que passar num lugar aqui, num setor aqui em Goiânia, e de lá eu ia para o shopping fazer um serviço, adesivar um tapume,
e no outro dia cedo a gente sairia para a chácara para desfrutar lá, né, essa bacalhoada. E tudo organizado, e quando deu as 22h15, quando eu estava passando numa avenida ali, de frente a um restaurante famoso aqui de Goiânia, um rapaz aí, por volta de uns 22 anos, saiu numa rua, numa viela, sem respeitar o sinal de pare, virou na contramão de uma vez e pá, bateu no meu carro. Ele bateu tão forte que o meu carro ficou imobilizado, amassou a suspensão todinha com o amortecedor, caso assim. E aí bagunçou tudo, me complicou. Quando eu consegui ir para o shopping para fazer o serviço, pedindo ajuda, o carro teve que ir para o guincho e tal. Sei que eu fui chegar em casa, era 4 horas da manhã, quando eu fui fazer o boletim de ocorrência online aqui para poder resolver a situação, acionar seguro. Aí no outro dia nem pude viajar, tive que chamar seguro, nem sabia se ia dar certo para a viagem, e virou aquele rolo. E agora? E o bacalhau? E o bacalhau estava tudo aqui em casa, o povo lá tudo esperando nós na chácara. E eu fiquei muito chateado com essa situação e fiquei pensando, puxa vida, por que que isso aconteceu? E tudo se resolveu, conseguimos um outro carro, fomos mais tarde lá para a chácara, não fizemos o bacalhau na sexta-feira, fizemos no sábado, mas passou. E durante essas 2 semanas eu fiquei meditando aí, e pensando e conversando com Deus. Pai, o que é que aconteceu? Por que que isso aconteceu justamente comigo? Eu acabei de comprar esse carro, um carro do sonho, um carro... E eu vou ficar no mínimo uns 2 meses sem carro, carro é elétrico, peça vem da China, vou ter despesa extra, ter que alugar carro, 2 meses para consertar esse carro, e tudo bem, mas aconteceu. E ontem, quando o Pablo estava falando sobre justamente essa questão de procrastinação, e ele falou assim, que um dos segredos para você enfrentar a procrastinação é desfrutar. Eu falei, puxa vida, o que tem a ver um negócio com desfrute com aquilo? E depois fiquei pensando sobre esse livro aqui, e uma das coisas que tem me mostrado, Deus tem me falado no coração, é que você tem que transbordar. E esse acidente me tomou tanta energia, que eu tirei meu nome na lista e não fiz a live, que era essa live que nós estamos fazendo hoje. E fiquei 2 semanas remoendo esse negócio. Falei, quer saber? O inimigo está ferrenho mesmo, ele está querendo acabar comigo e quer me desmotivar. Eu não vou me deixar abater por causa disso, é só um carro. Vai consertar, tá tudo bem. Eu não vou deixar ele atrapalhar a minha visão de propósito daquilo que eu tenho que fazer. E de lá para cá eu já estudei quantos livros, já ouvi mais audiobooks, mais outros livros, muita coisa está acontecendo. Eu falei, quer saber? Vou marcar esse trem amanhã. E quando foi ontem, eu coloquei meu nome na lista, já mandei o videozinho, e nós temos que continuar, independente daquilo que aconteça com você, com a sua mente. Eu sei que é difícil falar isso, às vezes eu falo assim, não, mas você não sabe o que eu estou passando. Olha, talvez você está passando uma situação pior do que a minha. Mas eu quero te dizer o seguinte, transborde o que você tem. Transborde o que você aprendeu. Bota para frente. E eu já estava com o meu propósito aqui de abrir o meu canal de lives diárias naquela semana. Eu protelei 2 semanas por causa disso. Falei, mas eu vou dar esse gostinho para o inimigo? Afinal de contas, o que vale mais? É o material ou é o espiritual? São as pessoas. Então fica aí uma mensagem aí. Aí até depois, hoje que eu fiquei pensando, gente, eu sou maluco, como é que eu marco uma live 7h17, sendo que o Pablo vai entrar 7h12, o Garuf entra 7 horas, a Thaís também tem a live de provérbios e mais não sei quem. Eu falei, também não tô nem aí não. Quem quiser vir, que vem. Cada um vai cuidar da sua vida. Vamos continuar, gente. Resultados. Então, olha aqui, ó, a disciplina também te leva do presente para o futuro na sua visão pessoal. Agora, terceira ferramenta, resultados. Como diz um velho provérbio japonês, visão sem ação é devaneio, ação sem visão é um pesadelo. Tem muita gente nesse mundo que tem ótimas visões, são pessoas visionárias. Mas não quer dizer nada. Por quê? Não faz. Só vê. Tem visão, mas não tem ação. Outros já agem, fazem tudo que vem à frente para fazer, faz de qualquer jeito, tal. Tem muita ação, mas não tem visão. Isso se torna um pesadelo. Esse ditado, ele aborda 2 grandes
problemas bastante comuns na nossa vida. Muitas pessoas têm várias ideias daquilo que gostariam de fazer, mas acabam simplesmente não fazendo nada. Procrastinando. Enquanto isso, outras fazem um montão de coisa, mas não vê propósito nenhum nas suas ações. O ideal é você ter as duas, visão e ação. Quando combina ambas com sucesso, você alcança resultados emocionais e resultados materiais. Os resultados emocionais estão ligados à inundação do seu cérebro com dopamina. E por que muitas vezes as pessoas estão assim? Porque estão atrás de dopamina barata. O Pablo fala muito sobre isso. É ficar lá 4, 6 horas por dia, de frente ao Instagram, de frente ao TikTok lá, com aquelas musiquinhas eletrizantes. Quando vê você já está dormindo, aí você acorda de novo, começa a ler e fica ali, tal. E até ontem à noite o Pablo falou assim, como pode um negocinho desse tamanhozinho aqui, ó, que é um celular, ficar suspenso no ar e prender uma alma por, às vezes, até quase 8 horas, num período de 24 horas. E a pessoa fica só ali, ó, desse jeito assim, fazendo, fica, né? Como pode isso acontecer? Realmente é um negócio estranho. As pessoas ficam assim, ó, perdendo tempo, ó, o dia inteiro. Quando ele vê, já passou 2 horas. Nossa, ó, ele tem que olhar o WhatsApp para ver uma mensagem de um negócio que tem que fazer e tal. Aí ele vai ver as outras mensagens, papapá. Quando é fé, ixi, já perdeu o tempo, já passou. Procrastinando. Os resultados emocionais estão ligados à inundação do cérebro com a dopamina, um neurotransmissor que, quando liberado, produz a sensação de felicidade. Os resultados materiais, eles são consequências concretas das suas ações, são os frutos do seu trabalho. Você começa a ver o que está acontecendo, porque você tomou a decisão de agir e fazer o que tem que ser feito, certo? Isso, então, é a resultados. Agora vamos para o último deles aqui, número 4. Deixa eu voltar aqui o slide. Resultado. Então, aqui, ó, nós falamos de motivação, que é a primeira parte, que vai te levar como um imã para a sua visão pessoal. Falamos de disciplina, que tem que ter eficácia e objetividade, certo? Falamos de resultados emocionais e materiais. E, por último, objetividade. O que é objetividade? É um último elemento essencial do sistema de desenvolvimento pessoal para melhorar, né, a sua assertividade aí e parar com a procrastinação, é a objetividade. Um tempo atrás saiu uma notícia, muitos anos atrás, de uma pessoa que matou 77 pessoas a tiros numa ilha norueguesa chamada Utoya. E ele provavelmente estava altamente motivado e disciplinado, porque as suas ações até tiveram resultados emocionais e materiais. Ele é um caso extremo que ilustra a que ponto as coisas podem chegar quando você não tem objetividade suficiente. Porque uma pessoa que ninguém levanta da noite para o dia e fala assim, hoje eu vou matar 77 pessoas. E vai lá e consegue fazer. Não, não é tão fácil assim. Mas ele estava tão focado no seu objetivo de matar, que ele conseguiu matar numa vez só 77 pessoas. Ou seja, a capacidade de aumentar a sua objetividade, ela é uma ferramenta importante para você ter na mão nos momentos que a sua intuição falha. Reduzindo as suas ideias pré-concebidas, você vai enxergar com mais clareza como as coisas funcionam na realidade. Não sei quantos leram aquele livro lá do Piorano, lá, Pense de Novo. E até o Eile está falando na mentoria dele sobre esse livro. Gente, aquele livro é fantástico. Eu já mostrei ele aqui, né, para vocês, tá? Pense de novo. Pense de novo. Não aceite uma ideia pré-concebida baseada naquilo que você já aprendeu, naquilo que você já viveu. Porque aquilo que você aprendeu, que você viveu, não vai ser o que vai te levar para o próximo nível, não. Só te trouxe até aqui. Se você não mudar a sua maneira de pensar, você não vai subir para outro nível. Então, assim, quando você reduz as suas ideias pré-concebidas, você vai ver com mais clareza como que as coisas funcionam na realidade. Para melhorar a sua objetividade, você precisa obter um feedback sobre o seu comportamento, sobre as suas ideias, sobre as suas ações. Como o nosso cérebro tende a acreditar em coisas que não correspondem à realidade,
Vejam só, você é sequestrado todos os dias pelo seu cérebro, porque ele tende a acreditar em coisas que não correspondem à realidade. Porque é muito mais fácil. É o viés cognitivo. É a manada. É o que todo mundo pensa aí fora, que é conduzido como ovelha para o matadouro. Ah, é o senso comum. Por isso você tem que estar constantemente atento às áreas do seu pensamento em que falta objetividade. Como disse um famoso britânico sábio chamado Bertrand Russell, ele que foi ganhador do Prêmio Nobel e um dos matemáticos e filósofos mais importantes do século XX. Olha só o que ele disse. A causa fundamental dos problemas do mundo moderno é que os idiotas estão cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Eu pergunto para você nessa manhã, você é um idiota ou você é um inteligente? Você está cheio de certezas infundadas ou você está cheio de dúvidas? Qual dessas coisas está acontecendo com você? Então, gente, para você vencer a procrastinação, é necessário, como eu disse aqui no início, o Peter Ludwig, junto com seus amigos, ele criou esse sistema aqui, que ele testou com ele e os amigos dele, né? E o objetivo dele era o quê? Quero morrer sabendo que vivi a vida plenamente. Então, ele testou e desenvolveu essas ferramentas aqui. Motivação, disciplina, resultados e objetividade. Eu quero fazer aqui agora com vocês recapitulação do início da introdução do livro, que foi a primeira live junto com essa, só com alguns conceitos, para que a gente, na próxima live, a gente possa continuar falando sobre esse assunto. Aí nós vamos abordar só o tema da motivação. Então, recapitulando, procrastinação não é preguiça pura e simples. É uma incapacidade de se convencer a fazer as coisas que você deveria ou gostaria de fazer. Se você analisar a história humana, nós vemos que as pessoas têm a mania de deixar as responsabilidades para depois, desde o início dos tempos. O mundo atual hoje favorece a procrastinação cada vez mais, por isso que você precisa começar a aprender a combatê-la. A tesoura do potencial, né, vai se abrindo todo dia, cada vez mais. Você tem que fechar essa tesoura do potencial para que você tenha menos opções e tome decisões mais rápidas. Quanto mais opções você tiver para você decidir, pior vai ser a sua decisão. Por isso que você tem que tomar decisões rápidas e assertivas. Hoje em dia, nós temos uma quantidade de oportunidades disponíveis como nunca se viu antes. A tesoura do potencial está mais aberta do que em qualquer outra época. Mais opções não nos tornam necessariamente mais felizes. É mais comum acontecer o inverso, já que o excesso de opções leva à paralisia decisória. Isso leva até um conceito que eu tenho desenvolvido aqui na minha cabeça ultimamente, que é o seguinte: a vida é simples, nós é que complicamos ela. E quanto mais simples você tentar ou conseguir pôr na prática a sua vida, mais feliz você vai ser. Porque a gente fica complicando à toa. Ah, mas e se... Ah, mas... Ah, blá, 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 blá. Tesoura do potencial, opções demais. Nós temos que parar com isso, gente. Nós temos que ser igual os nossos avós. Eles não viveram aqui todinho nessa terra, e tem gente que ainda tem o seu avô vivo e levava uma vida simples e tá tudo bem. Não tinha celular, não tinha aquela coisa arada toda, não tinha nada. É até engraçado, assim, quando meus filhos fazem uma pergunta, assim, eu falo, não, mas na época que eu tinha sua idade não existia isso. E aí? Quando você está paralisado, você hesita e protela mais. Assim, acaba desperdiçando tempo, como resultado, você se sente mal consigo mesmo. Existem ferramentas simples que podem ajudar você a superar a paralisia e a procrastinação. Quando você realiza o seu potencial, o centro de recompensa do cérebro é ativado com mais frequência, liberando dopamina, gerando emoções positivas. Você pode alcançar a felicidade duradoura aprendendo a viver cada dia de forma mais significativa e mais plena possível. Procrastinação pode ser vencida se você melhorar a sua motivação, a sua disciplina, seus resultados e a sua objetividade. E antes de nós examinarmos
A motivação, que é o primeiro item, mais detalhes, eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas para vocês mesmos nesta manhã. Que nota você dá na sua motivação hoje? De 0 a 10. De 1 a 10. Porque ninguém ainda vai ter 0, né? Mas de 1 a 10. Que nota você dá na sua motivação hoje? Você acordou hoje com vontade de morder a quina da parede? Ou não? Que nota você dá na sua disciplina? Lembrando que a disciplina tem que ter produtividade e eficácia. Como está a sua eficácia na disciplina? Como está a sua objetividade? Como? Não é objetividade, né? Na disciplina é... Entendeu? Na disciplina é produtividade, em vez de objetividade. Produtividade. Como está a sua produtividade? Aquilo que você propôs fazer ontem, você foi eficaz? Conseguiu cumprir tudo? Ou você está sempre, todo dia, devendo o que você não terminou de fazer ontem? E aí? Como estão os seus resultados? Lembrando que os resultados não enxergue como um todo. Se você enxergar com muita amplidão tudo que você quer fazer, você vai já ficar desmotivado no início. Então, divida em pedaços, micro resultados, um pedacinho de cada vez. E quando você empilha todos esses micro resultados, você atinge o resultado maior, certo? No geral, como anda a sua motivação? Como você classifica esses resultados seus, sua felicidade, suas consequências reais do seu trabalho? E como você classificaria suas tentativas de ser objetivo? Você está sendo objetivo naquilo que você se propõe a fazer? Então, gente, hoje o nosso assunto era esse. Dar uma visão clara das 4 ferramentas para você vencer a procrastinação. A partir da próxima live, que eu já vou marcar para semana que vem, nós vamos estudar sobre a motivação em si. E vou colocar aqui o link no grupo do livro novamente. Baixa o audiobook. E, assim, tem gente que tem, assim, um preconceito em relação ao audiobook, tem dificuldade, mas vou falar para vocês. Depois que eu entrei no Piorano, devido à minha vida, minha agenda ser muito apertada, ficaria muito difícil, às vezes, eu ter que ler um livro de 200, 300 páginas na semana. E, graças a Deus, eu tenho encontrado todos os livros em audiobook. Às vezes, o audiobook tem 6 horas. Aí eu divido ele e ouço pelo menos 1 hora por dia. E é fantástico. Tem semanas que eu consigo ouvir 2 livros. Eu pego do Piorano e pego mais um extra, que aparece para mim. Inclusive, esse fim da procrastinação apareceu do nada para mim, assim, e eu fui e escutei ele, por isso que me motivou a fazer essas lives aqui. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de contribuir alguma coisa? Salete saiu, Tairone também. Luiz, quer falar? Chavarelli. Não, Cláudio, eu peguei o bonde andando, cheguei no meio do caminho. Mas tá bom, não sei se você assistiu a primeira live, mas... Agora eu tô na época da imposto de renda e eu tô trabalhando demais, demais. Eu chego de manhãzinha aqui e vou embora 10 horas da noite. É a hora que os contadores tiram o atraso, fica rico. O bom é ficar rico mesmo. Então eu quase não estou acompanhando as lives. Não, mas já tem umas 2 semanas que não tá tendo live, quase não tá tendo. O pessoal tá Sim. saindo fora, não sei o que. É Aí muita ontem coisa eu aqui no acontecendo. grupo e aí eu vi que você ia fazer essa hoje. Eu disse, amanhã eu vou ver se eu consigo assistir. Mas mesmo assim ainda cheguei atrasado. Mas eu gostei demais aí esse assunto. Inclusive eu me identifico bastante. Eu acho que dá para otimizar mais o tempo aí e a gente começa a identificar algum tipo de procrastinação. Sim, sabe o que acontece? Basicamente, o que eu já aprendi aí de procrastinação e propósito. Eu tenho falado muito sobre propósito e percebi, tem até um outro cara aí que fala muito sobre propósito também na internet, eu já escutei algumas coisas dele, que o principal vilão para deixar de você cumprir o seu propósito aqui na Terra é você procrastinar. Então, Uhum. procrastinação é igual a escassez. Você não consegue se livrar dela. A escassez, você vai ter ela a vida toda. Porque cada nível que você sobe, ela muda de nível com você. Então, você está nesse nível aí. Amanhã você está gerenciando como CEO ou CVO uma rede de 100 escritórios de contabilidades no Brasil. A escassez vai bater em você do mesmo jeito. Só que num Sim. outro nível. Aí, o que você tem que fazer? Escassez?
aqui não é seu lugar. Passa para trás. Joga ela para trás de você, para você poder ter visão com clareza e tomar as decisões assertivas. Porque a escassez fica na sua frente embaçando. A procrastinação é a mesma coisa. Ela fica do lado da escassez ali, tentando ficar na sua frente. E você fica assim, perdido. E aí você... Ela faz você tomar decisões erradas, porque você vai fazer coisa que não deve, enquanto você deveria estar fazendo o que deve. Então, isso é difícil. E esse cara aí, essas ferramentas que ele desenvolveu, para ele escrever esse livro, e ele só escreveu o livro no final, depois que ele já estava dando palestra há muito tempo, e primeiro ele foi treinar as pessoas, primeiro ele colocou em prática, ele e os amigos dele, viu que funcionava. Para ele decidir criar essas ferramentas, ele analisou uma série de estudos científicos sobre gestão no tempo, sobre tomar decisões, sobre fazer as coisas certas, sobre não fazer, por que as pessoas são mais, vamos dizer, por que algumas pessoas têm mais progresso e sucesso que outras não. E ele pegou os estudos científicos e testou todos, leu tudo, ele e os amigos dele, uma pancada, lá no livro tem as referências. E ele testou, ele falou, isso aqui não funciona. Porque muitas pessoas, muitos cientistas, são bons para criar teorias, mas nem eles praticam o que eles falam. E o que é mais importante? Até isso aí atrapalha você tomar decisões. Porque as informações hoje não são seguras. Hoje, para mim, pelo menos, eu sou um cara questionador. Eu não acredito em tudo que tu fala. Eu não acredito em tudo que, por exemplo, pessoas que têm autoridade, médico. Se eu for no médico e o médico me der vamos dizer assim, um laudo, alguma coisa, fala assim, você está com isso, isso, isso. Não toca em nada em mim. Se eu não ouvir isso, pelo menos uns 3, 4, 5 médicos, a mesma coisa, e provar através de exame que realmente aquilo ali está acontecendo, e se eu não for fazer a minha pesquisa para concordar com ele, eu não acredito. Então, hoje, tem pessoas que estão na internet, que às vezes não é médico, não é formado, mas tem provas cabais porque ele viveu aquilo. Eu prefiro acreditar nele. Porque ele viveu. E assim, a procrastinação, ela sempre que possível, vai querer atrapalhar você, principalmente na sua agenda. Por exemplo, você está indo no imposto de renda. Você colocou na sua agenda aí que hoje você tem que fazer a declaração aí de 10 pessoas. Aí chega lá 10 horas da noite, você está na quinta ainda. E agora? Você já está devendo 5 para amanhã, mas amanhã você tinha que fazer outras 10. E agora? Vai ficar 15. E aí? Por que que isso aconteceu? Se você chegar no final do dia, da sua agenda, e começar a fazer uma análise, o que que aconteceu aqui nessa quinta ou nessa quarta? Por que que eu gastei mais tempo, sendo que eu não deveria gastar mais tempo nela? Aconteceu alguma coisa. Se você fizer um relatório, por isso que talvez no início você tem que determinar. Põe um cronômetro na sua frente, fala assim, ó, essa declaração aqui eu tenho que gastar somente 1 hora para fazer ela e tomar as melhores decisões possíveis. Lógico que nesse intervalo, um monte de gente vai te ligar, funcionário vai bater na sua porta, vai querer conversar com você, sua mulher, não sei o quê, um monte de coisa para te atrapalhar. Aí o que você tem que fazer? Gente, para mim fazer essa declaração, o que que eu posso fazer para mim ser mais assertivo? Será que o meu funcionário aqui não dá conta de fazer isso? Eu só dou uma revisão final? Eu já ensinei ele. Delegar. Talvez você está se matando de botar a mão no arado ali, de misturar areia com cimento, encher a betoneira e fazer, quando você deveria estar só fiscalizando e alguém fazendo isso para você. Procrastinação. Eu vou pôr o link lá no grupo, depois se tiver, tire um tempo aí, não sei se na hora que você está fazendo conta dá para você ficar escutando alguma coisa, de repente é uma vantagem. Salete quer falar? Marcos? Não, Cláudio, hoje eu não Cláudio? estou querendo, porque eu não Pode peguei o falar. assunto do começo. Fala aí, Marcos. Sim, eu também. Eu não consegui pegar do começo, eu vou revisar de novo, né? Mas aí perguntar uma coisa para ti. Você está fazendo, eu vi que tem o encadeamento das suas apresentações, né? Você tá fazendo uma lista para, de repente, de vez em quando divulgar a sequência da sua apresentação para ter um bom acompanhamento lógico? Então, o que que eu faço?
A primeira eu divulguei aqui no grupo. Aí, depois que eu fiz a primeira live, eu divulguei o livro, o link para todo mundo escutar, porque eu já escutei ele todo. E depois que a gente terminar as 4 ferramentas, eu vou disponibilizar os questionários que estão disponíveis no livro, porque eu não comprei o livro, mas eu consegui as ferramentas, está disponível na internet. Essas ferramentas que ele criou, o autor, te ajudam a você organizar a sua vida para que você faça o que ele fez. Então, assim, no final de cada ferramenta tem um questionário lá, tem umas fichas que você vai preencher e tudo mais. Então, sempre que eu divulgo aqui no grupo, eu ponho lá na lista de lives. Segunda, igual eu pus, primeira parte do livro Fim da Procrastinação. Aí, agora eu divulguei depois. Segunda parte do livro Fim da Procrastinação, segunda live. E assim, as próximas eu vou fazer do mesmo jeito. Aí, ontem eu pus mais um videozinho aí no grupo. Depois, à noite, eu mandei para algumas pessoas no particular, com o objetivo de relembrar o assunto. E vou divulgar agora de novo o link do livro para todo mundo ficar antenado. E eu me lembro que na primeira eu falei assim, gente, eu vou pôr o livro aqui. Quem quiser, já escuta esse livro para poder quando a gente for voltar no assunto, a gente esteja já antenado com o negócio. Aí o que vocês podem fazer? Se vocês não assistiram a primeira live, tá lá na lista de lives lá do grupo. Você pode assistir aquela primeira live, né? E depois pode ouvir o livro e você vai conseguir acompanhar o conjunto. Eu vou pôr aqui o link do grupo, do livro de novo, tá aí, ó, o audiobook, O Fim da Procrastinação, para você escutar. E aí você vai conseguir pegar o assunto como todo. Porque, assim, o assunto é complexo para algumas pessoas. Isso. Mas o que eu quis transmitir aqui, de maneira mais simples, o putz que me deu. Foi um putz assim, entendeu? Como diz o Pablo lá, explodiu minha cabeça. Assim como aquele livro Pense de Novo, depois eu quero fazer uma outra live sobre ele também, porque é interessante. E é um assunto que afeta todos nós e muitas vezes nós não estamos percebendo. E assim, depois que eu Verdade. escutei esse livro, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu mudei aqui para esse apartamento que estou morando agora, todo mundo sabe a história aí, em outubro. Aí, eu fiz um negócio aqui, ó. Olha o título aqui, ó. Apartamento novo. Listinha de coisa para fazer. Isso aqui estava me incomodando tanto, tomando minha energia, todo dia aqui do lado do meu computador aqui, ó. Eu falei, quer saber? Depois que eu li esse livro aqui, em uma semana eu comecei a riscar coisa aqui, ó. Pá, tudo que eu tinha que fazer. E uma das coisas que demorou pra caramba, que era demorado, é eu trocar todas as lâmpadas do apartamento. Porque as lâmpadas aqui eram tudo de croica de 50 watts. E ninguém usa mais isso. Gastar energia absurda. Comprei tudo LED. Aí, num fim de semana, dei um tapa aqui e troquei tudo. Aí, acho que não falta... Ó, falta só um aqui que ontem eu consegui fazer. Ontem, sim, era colocar um adesivo ali na porta do banheiro da suíte. Esse adesivo tá aqui já. E eu vou colocar esse negócio hoje aqui, quero pegar isso aqui, ó. E a sensação que te dá quando você tira aquilo que está procrastinando para você, tomando sua energia, quando você risca aquilo ali, é um alívio tremendo. A dopamina que vem do seu cérebro te ajuda, te dá clareza para você tomar decisões. Mais uma coisa que eu percebi, volto a dizer, você não se livra da procrastinação. Em todos os níveis que você for subindo, ela vai estar ali junto com a escassez te atrapalhando. Você tem que ser forte e firme. Por isso que as ferramentas desse livro aqui são importantes. Eu ainda não estou colocando... Hã? Verdade, Cláudio. Eu não ouvi ainda o audiobook, por isso que eu falei que eu não ia fazer comentário. Mas eu vi a sua live, a primeira. Peguei essa aqui já um pouquinho atrasadinha, porque ontem estava aqui bem ocupada. Mas esse assunto aí, esse tema que você está levantando, eu vinha falando com o Júnior isso na semana passada. Esse negócio da gente estar procrastinando, deixando para depois, fazendo isso, atrapalha muito a nossa vida, o nosso dia a dia. E eu falei, porque eu já tinha pegado esse gancho aí seu, eu falei, amor, vamos estar anotando, vamos estar eliminando tudo que tem que ser feito, porque senão fica difícil.
Imagina a cena, Aí. você todo dia levantou, fez o seu culto lá, seu estudo da Bíblia, tudinho e tal, pega a sua agenda e não tem nada escrito. Aí você fala, o que eu vou fazer hoje? Por que você vai pensar assim? Não, porque eu já fiz tudo que tinha que se fazer. A outra é desfrutar, ué. Gente, Verdade. sua cabeça vai ser outra. Não é fácil, não é fácil para ninguém. Mas a gente pode fazer. Se fulano conseguiu, por que não conseguimos? Respondi sua pergunta, Marcos? Seu áudio, seu microfone. Sim, respondeu. É só porque, por exemplo, eu participei de algumas, mas não sabia que tinha anteriores para Ah, sim. complementar. Aí, se É, puder porque o que... fazer de vez em quando, toda vez que você fizer, faz a lista das suas, que aí a gente já vai pegar a Aham. ordem. Boa ideia, boa Fica ideia. bacana. É porque, assim, todas as lives aqui, o que eu mais já falei desde quando a gente começou a transbordar, o assunto que eu mais já falei foi propósito, que é o que vinha na minha cabeça. E aí, depois que eu falei muitas vezes, tirando uma que eu falei só sobre Bíblia, né? O propósito na Bíblia, e uma outra que eu falei também sobre perfeição, que era uma passagem bíblica de Paulo lá, aí ficava sempre a temática, eu fui aprofundando sobre o propósito. Aí depois apareceu esse livro para mim do nada, assim, tava fazendo uma corrida, apareceu no YouTube, comecei a escutar, eu falei, putz, isso aqui tem muito a ver com propósito, porque a procrastinação atrapalha você cumprir seu propósito, porque deixa você travado. E se você ficar travado, você não vai cumprir ou fazer o que tem que ser feito. Então é isso, pessoal. Perfeito. Quero dar bom dia A- aí a- Até para... mesmo, até mesmo porque cada um dos vídeos ele é independente, tem um conteúdo Sim, independente. Mas como série também, ele fica muito legal, viu? Genial. sim. Eu quero dar bom dia para a Kelly aqui, que chegou já no finalzinho, viu, Kelly? Mas vai ficar gravado se você quiser assistir depois. E, gente, eu já tenho que encerrar o meu horário aqui, que já, como se diz, temos que tocar o terror. Fala, Kelly. Bom dia. É que eu Bom também dia. não consegui chegar antes, mas depois eu vejo. Tá bom, obrigado. Gente, então é isso Nada. aí. Eu já divulguei o link lá, ouço o audiobook. Semana que vem eu já vou marcar outro dia, vamos falar sobre a motivação, primeira ferramenta. E à medida que nós for falar cada ferramenta, eu vou já liberando os questionários para vocês, para que vocês possam tentar colocar em prática o mais rápido possível. Como eu disse, eu estou querendo levantar a questão, eu ainda não pus em prática tudo que está lá no livro, mas já me ajudou muito em tomada de decisões para ser mais assertivo e evitar a procrastinação. Então, fiquem todos com Deus, façam um excepcional dia e vai cuidar da sua vida. Até mais. Amém, amém. Tchau. Até a próxima. Tchau.